essa plataforma de treinamento, eu tinha a possibilidade de enxergar quem estava online para poder aguardar as pessoas e tal, mas infelizmente nesse momento a gente não tem mais essa opção dentro da nossa dessa nova plataforma, dessa nova versão. E aí eu vou pedir para que vocês, por favor, quem estiver presente aí, por favor, coloque uma saudação aí no chat, para que a gente possa cumprimentar vocês aí e certificar que está todo mundo dentro aí do treinamento, tá bom? Já vi que o José Carlos colocou aqui um boa tarde, o Antônio Carlos lá para Bezerra também. Na empresa somos 3 que estão inscritos, porém houve um contratempo e só um poderá participar. A Heloísa já está online, o José Carlos também, tá bom? O José Carlos do Planitec do Rio Grande do Sul. Rafaela, boa tarde. Carlos Alberto, boa tarde. Antônio Carlos, boa tarde também. João Alves de Manaus, ok. Alessandra também. Bom, pessoal, então nós vamos agora iniciar esse treinamento, para a gente também não atrasar muito o tempo de vocês. A ideia básica é que a gente possa, através desse webinar, passar aí os principais conceitos do Consul Office. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Luiz Alberto, seja bem-vindo. Gostaria de me apresentar, meu nome é José Pires Alvim Neto. Eu trabalho com tecnologia da informação desde 1980, ou seja, 38 anos. Em 84, eu ingressei no segmento da construção civil. Fui contratado pela Pini para fazer um software de orçamento, para iniciar um software de orçamento de obras em microcomputadores. Isso em agosto de 1984. E de lá fiquei na Pini até 2008, onde eu fui responsável aí por desenvolver o antecessor do Volare, que é o SIC, Sistema Integrado para a Construção Civil, que eu dava numa plataforma DOS. Comecei com um programador, depois passei para analista, supervisor e tal. Fui estruturando toda a Pini Sistemas e saí em 2008 para fundar a Ação Sistemas, que é a empresa que vocês estão em contato agora, e cujo objetivo, na época, eu tinha uma determinação de desenvolver um software para escritório de projetos, porque percebia que o mercado não tinha uma solução para escritório de projetos, e desenvolvi o Sistema Naves. Nós colocamos no ar o Sistema Naves, que hoje, felizmente, é uma referência na área de escritório de projetos. E hoje a gente tem mais de 450 escritórios de projetos. E o tempo foi passando, em 2012, 2013, a gente percebeu que o Sinap, que sempre foi um desejo que eu tinha lá na Pini de conhecer o Sinap. O Sinap, para mim, era uma entidade, não conhecia as composições e tal. E consultando o próprio site da Pini, eu percebi que tinha aí que a Caixa Econômica Federal tinha liberado as composições do Sinap. E ali, naquele momento, nasceu o embrião do Consul Office, que é um software de orçamento, planejamento e controle de obras, que até então a gente tinha um objetivo de desenvolver um produto para ser um complemento do Naves. Então a gente oferecia ele para o Sistema Naves e a coisa veio rolando e tal. A gente tinha o Consul Office como esse complemento, mas percebendo aí que que a Pini estava com dificuldade, a gente teve um contato com a Pini no ano passado, em junho e julho do ano passado. Fomos contratados pela Pini para dar suporte ao Volare, mas naquele contrato a gente percebeu que, na verdade, a gente tinha que fazer mais do que isso. Nosso compromisso inicial era desenvolver o Volare, trazer o Volare para uma modernidade, mas infelizmente a Pini, com uma série de
problemas de reestruturação e tal. A gente não conseguiu colocar isso de pé. A equipe de desenvolvimento que veio para trabalhar conosco foi se desfazendo, e hoje a gente percebe uma situação em que o Volare certamente será substituído por uma outra aplicação. A Pini, a gente continua dando suporte ao Volare até o dia 31 desse mês, até dia 31 de agosto, nós vamos continuar desenvolvendo, dando suporte para o Volare, e no dia 31, no dia 1º de setembro, a gente vai parar de dar o suporte ao Volare, e por conta disso a gente achou melhor acelerar o Consul Office, colocando nele algumas ferramentas que não tinham até o presente momento, de forma a permitir oferecer para esse mercado, que de uma certa forma vai ficar órfão dessa aplicação, né? Uma ferramenta substituta, vamos dizer assim, o Consul Office, uma tecnologia que a gente entende que é mais moderna, e é por esse motivo que eu estou fazendo essa introdução aqui para vocês entendam um pouco a nossa missão, tá? Muito bem, a partir desse momento eu vou abrir aqui, eu vou parar de compartilhar, eu vou parar de exibir minha câmera e vou compartilhar minha tela. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para que vocês possam enxergar aqui Muito bem. Bom, esse aqui é o Consul Office. Eu só um minutinho. Muito bem. Esse é o Consul Office. Quando você abre o sistema, quando a gente abre o sistema, ele abre já na tela de orçamento de obras. Nosso objetivo nesse momento é fazer um treinamento básico, um overview básico do sistema, as ferramentas mais avançadas. Nós vamos agendar uma segunda sessão desse treinamento na semana que vem, talvez até no mesmo horário, se todos tiverem essa disponibilidade. E a gente vai aí mostrar as ferramentas mais avançadas do Consul Office. Tá? E muito bem. Então nós vamos agora, ao entrar no sistema, você digita um usuário e uma senha. A primeira senha que aparece é o usuário admin, e a senha 123. Tá? Quando você digitar admin 123 na máquina que o sistema tiver instalado, o sistema vai abrir nessa janela, e a partir daí nós vamos iniciar o treinamento do módulo de orçamento de obras e planejamento. Eu queria dizer para vocês que essa versão que eu estou mostrando para vocês ainda não está disponível para o mercado, a gente está em fase de testes. Ela tem essencialmente o planejamento de obras. Daqui a pouco nós vamos entrar e vamos ver como é que é isso, como é que é esse planejamento, o que a gente fez. Mas eu vou começar do zero aí, começar de um orçamento novo, e a gente vai, a partir daí, podendo enxergar aí os recursos do Consul Office. Muito bem. Para começar, a gente começa com uma obra, incluir uma obra. Ao incluir uma obra, a gente coloca um nome para ela, eu vou chamar de treinamento 13/08/2018. A empresa é a Ação Sistemas. Isso para sair no cabeçalho, responsável José Pires Alvim Neto. São informações apenas para serem apresentadas no cabeçalho do orçamento, tá? O Photoshop, nosso endereço, 1093, quarto andar, bairro Perdizes,
050-21001, São Paulo, dado de São Paulo. Coloco uma descrição, treinamento operacional, e a partir daí eu dou salvar a obra. Quando eu salvo a obra, ele abre uma pasta aqui para mim, nesse caso abriu embaixo de Unicamp, abriu essa pasta, e aí ele já me traz aqui um nome, para eu digitar um nome para esse orçamento. Então eu vou colocar lá orçamento preliminar, e vou colocar uma área, 1.500 metros quadrados, por exemplo. Vou colocar aqui primeiro, meu primeiro orçamento. Estou mexendo, evidentemente, esses campos todos, só para que a gente possa ter uma noção de onde as informações saem quando eu imprimir o orçamento, tá? Bem, então eu preenchi aqui os campos todos, eu só não coloquei aqui os prazos da obra, né? Eu poderia depois colocar. E aqui nessa caixa do lado, onde vocês estão vendo, nós temos aqui a base de dados. Eu poderia escolher uma base de dados qualquer, né? Eu vou escolher o Sinap, é a última que eu tenho do Sinap, com a estrutura da Consultec. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é essa estrutura, o que significa essa estrutura. E os preços eu vou pegar lá de São Paulo, de abril de 2018. Tá? Um pouquinho para frente nós vamos ver como é que eu baixo preços dentro do Constru Office. Tá? A gente pode baixar novos preços, novas bases, principalmente do Sinap e do SBC. Você pode baixar através da própria ferramenta. É bem simples fazer esse processo. Muito bem, escolhi aqui a base de dados que vai ser referência, dou salvar o orçamento e clico aqui em informar quantidades. Quando eu clico em informar quantidades, o sistema vai abrir uma janela para que eu possa colocar as quantidades, selecionar os serviços que vão entrar dentro do meu orçamento e colocar as quantidades todas dentro respectivas de cada serviço, tá certo? Aqui a gente já entra com a forma como vocês vão poder enxergar o sistema, tá? Então a gente está aqui com todas as composições que estão no banco de dados do Sinap, todas elas, tá certo? E a partir disso, a partir dessas composições, a partir dessa tela, você pode, por exemplo, colocar, olha, eu quero buscar tudo que é demolição, por exemplo. Ou, desculpa, vou colocar aqui chapisco. Então, aqui eu vou buscando todas as informações, né? Só um minutinho, por favor. Então, eu busco as informações aqui dentro, eu posso buscar, se eu colocar, por exemplo, aqui do lado, uma chapisco. Só um minutinho, por favor. Eu recebi informação de que a tela de algum de vocês estão travadas. Eu vou voltar aqui para o nosso chat para saber se está tudo em ordem. A tela está travada, não está? Tá, as telas são travadas. Eu vou parar de compartilhar aqui na tela, vou compartilhar novamente, tá?
Vamos ver se agora continua travada, tá? Pessoal? Agora a tela está travada ainda ou não? Ou elas estão em movimento para vocês? Agora está ok. Tá. Então eu vou seguir aqui qualquer coisa. Tá ok para todo mundo? Eu tô colocando aqui a tela, por exemplo, de orçamentos aqui, né? Tá tudo ok. Ok. Então, ok, agora a gente retoma a questão. Eu vou voltar aqui, então, nessa tela, que é a tela de procura onde eu vou poder minimizar aqui o meu orçamento ou maximizar todas as composições. Aqui eu encontro todas as composições e aqui dentro eu posso usar como se fosse um filtro, tá certo? Quer dizer, poderia procurar informações de composições ou de unidades, e aqui nesse campo onde está amarelo eu coloco as respectivas quantidades. Eu vou selecionar, só para a gente começar aqui, a parte de infraestrutura, vou selecionar um serviço de escavação, por exemplo, escavação de manual de vala, vou colocar lá 55 metros cúbicos, depois vou colocar aqui na parte de forma, eu vou pegar aqui a forma e montagem para sapata, pegar 150 metros quadrados. Você pode ir tirando, vocês estão notando que já um diferencial do ConstruOffice é que ele já vai trazendo uma estrutura de classificação que é a etapa, atividade e serviço. Né? Então, é uma estrutura que tem 3 níveis, e a partir desses níveis, a partir dessas informações, a gente... Só mais um instantinho para ver se tem algum tipo de problema ainda aqui. Tá. O pessoal está pedindo para eu começar novamente, então eu vou retomar aqui, tá? Vou começar novamente desde o zero, tá? Eu vou retomar aqui a questão. Então, eu vou fechar essa obra, vou criar aqui em obras, começar do zero, tá? Comecei tudo novamente, tá bom? O pessoal está me pedindo para colocar, para reiniciar aqui o treinamento, eu vou começar tudo do zero de novo, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Eu vou começar, eu clicando aqui em incluir obra, eu clico na pasta obras aqui em cima, se eu der incluir obra, aparece aqui para mim o nome da obra, eu vou colocar lá treinamento ConstruOffice 13/08/2018. A empresa... Esses dados eu estou digitando porque esses dados saem no cabeçalho da proposta se eu pedir para que ele imprima o cabeçalho, tá? Então eu venho aqui, coloco ação sistemas, responsável, o endereço é Rua Cotoxó, número 1093, quarto andar. Quarto andar, bairro Perdizes, 05021-001, cidade de São Paulo. Estado de São Paulo. Minha primeira obra no ConstruOffice. Estou digitando os dados básicos da obra. Eu poderia colocar aqui uma data de início, eu vou colocar dia 3, podia colocar dia 1º, dia 6 de agosto. Duração em meses, 3 meses. Já colocou 4/11 e eu salvo essa obra desse jeito, tá?
Então, salvar essa obra, ele cria uma pastinha aqui para mim, treinamento com software desse dia, orçamento completo, eu vou chamar de orçamento preliminar. E aí coloco aqui um número de metros quadrados. E aí eu vou colocar aqui na observação meu primeiro orçamento. Nessa área aqui eu escolho a base que eu estou usando. Então eu posso selecionar a base de dados que eu quiser, SBC, MOP e o SINAP mês a mês. A estrutura, que a gente entrega como uma estrutura de etapa, atividade e serviço. E a referência de preço, nesse caso, eu estou com abril de 2018. Dou um salvar o orçamento. Ele guardou aqui, eu posso fazer vários orçamentos dentro de uma mesma obra, tem diversos orçamentos. E aí eu dou aqui informar quantidades. Clicando em informar quantidades, ele vai me abrir uma tela com todos os itens do meu orçamento. Todos os itens. Tá? Então, aqui eu tenho todos os itens, todos os itens da base de dados que eu coloquei como referência. Então, como eu estou usando a origem, o SINAP, maio de 2018, ele está me trazendo todos os serviços. Se eu quiser olhar aqui, olha, ele já está com uma estrutura que é de etapa de obra, hein? Serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, alvenaria, elementos de madeiras, metálicos, etc. Depois a gente tem a atividade, que são a subdivisão daquelas etapas. Então eu tenho escavação manual. Se eu clicar aqui nessa setinha, ele aparece todos os serviços que estão dentro da escavação manual. E aí, para colocar a quantidade, eu simplesmente escolho, clico aqui no campo de quantidade e digito aqui, sei lá, 15 metros cúbicos. Dou Enter. Ele já me marcou que esse serviço faz parte desse orçamento e marcou já a atividade e a etapa automaticamente. E aí eu vou colocando outros serviços. Vou escolhendo aqui, por exemplo, agora eu vou pegar em forma, aí eu vou pegar um outro serviço qualquer, vou fazer aqui 150 metros. Assim eu vou escolhendo aço, armação de fundações, quilos, eu vou pôr aqui 1.500 quilos. Estou escolhendo os itens que entram dentro do meu orçamento, dentro da estrutura lógica, né? E aí eu vou fazer um concreto FCK 20 MPa. Vou colocar aqui 30 metros cúbicos. Então, na verdade, para fazer o orçamento, é muito simples. Basta que eu escolha os serviços que eu quero escolher, que eu desejo que ele entre aqui dentro, colocando as quantidades e teclando Enter, tá? Fazendo isso, automaticamente, você já vai ter o orçamento pronto. Como eu fiz só uma etapa de obra, eu queria que o orçamento tivesse um pouquinho mais de estrutura, né? Um pouquinho mais de pelo menos 2 etapas. Eu vou colocar aqui na parte de revestimento ou de alvenaria, deixa eu ver se eu... Na parte de alvenaria de vedação, vou colocar alvenaria de blocos aqui, de vedação de bloco cerâmico, pronto. Vou colocar 250 metros quadrados. E assim a gente vai digitando e vai encontrando as informações que estão disponíveis. E aqui vocês vão poder olhar que a gente já está trabalhando com uma estrutura que é parecida com o Excel. Eu posso pesquisar a informação aqui dentro. Depois a gente vai olhar um pouco mais com mais calma como é que a gente faz essa pesquisa aqui dentro dessa estrutura, tá? Mas o importante é que vocês entendam que vocês têm aqui a base de dados e funciona como um checklist, tá certo? A partir daí eu vou colocando as meus novas quantidades que vão entrar no orçamento. Para finalizar, a gente tem aqui incluir itens e quantidades no orçamento. Se eu clicar aqui dentro, nós vamos ver o orçamento pronto. Quer dizer, o orçamento que eu já tenho com a minha base de dados do SINAP. Tá certo? Então, ele já me trouxe, vocês vão poder enxergar, olha, as quantidades que eu coloquei lá dentro, tá certo? As quantidades, todas as quantidades que eu coloquei lá naquele item. E aqui ele já traz a itemização que veio de lá de dentro, tá certo? Aquela estrutura. Se eu quiser olhar o código da composição, eu clico aqui nesse código aqui, que ele traz o código da composição do SINAP, tá certo?
Então, a composição do SINAP, essa composição de escavação é a 96522. A fabricação e montagem de blocos é a 96534, assim por diante. Se eu clicar em itemização, ele traz a itemização original da base de dados que a gente entrega para vocês. Se eu clicar duas vezes aqui dentro, olha, ele me traz a composição propriamente dita. Essa composição só tem mão de obra, pedreiro e servente. Deixa eu pegar aqui uma composição que tem material e mão de obra. Então, aqui a gente tem, importante a gente conhecer, é a estrutura de como está a composição, tá certo? Então, se vocês vão ver que tem um saco de cimento aqui com I, que é insumo, e com o código do material que é na base de dados do SINAP. E aí a gente tem 3 serviços dentro dessa armação, que é o ajudante, o armador e o corte e a dobra. Se eu clicar duas vezes no ajudante, ele aparece aqui, ajudante, armador, alimentação, transporte e tal, ele vai trazendo todos os itens. E assim eu vou abrindo uma composição dentro da outra, até chegar nela propriamente dita, tá? Até chegar na última. Nesse caso, ele tem aqui, vocês notaram que a gente tem 3 ícones básicos, tá? Um é, quando tem um íconezinho verde aqui, que é um serviço. Então, se eu clicar, vai abrir outro serviço associado. Quando tem esse vermelhinho com I, é insumo. Então, é o seguro, é o transporte. E quando tem um capacete vermelho, é o serviço, é a mão de obra. É onde vai ter os encargos sociais. Então, a gente tem essa identificação se é material, mão de obra ou serviço. Tá? Mas, enfim, como é que eu cheguei nessa composição? Basta você clicar 2 vezes nela, ele vai abrir a composição propriamente dita, e assim eu vou clicando 2 vezes e vai abrindo as filhas, e sem limite de níveis, tá? Então, você pode ter uma composição dentro de outra, assim por diante, tá? Muito bem. Um detalhe importante é que dentro desses itens que a gente está mostrando aqui no orçamento, a gente tem aqui as taxas de... qual é o tipo, né? Quer dizer, as taxas de leis sociais, no caso do SINAP, já estão incluídas dentro da mão de obra. Quer dizer, o preço da mão de obra, se a gente olhar aqui os insumos que estão dentro desse orçamento, vamos pegar aqui o armador, ele está com R$17,94. Significa dizer que ele tem aqui aqui dentro já inclui os encargos sociais de São Paulo, nessa base de dados. Tá certo? Então, por isso que as leis sociais, se eu clicar aqui ou aqui, não vai mudar nada o preço, tá vendo? Olha, ficou 62 mil nos dois. Tá? Então, não tem nenhuma mudança de preço nesse sentido, tá? O que tem aqui dentro, né? Como é que eu mudo, como é que eu altero algum preço, como é que eu altero a taxa de lei social, a taxa de BDI, por exemplo, aqui dentro, que foi para 84. Estou com a taxa de BDI, que ela está aqui dentro, ela foi para 35, né? Quer dizer, eu cliquei aqui em taxas, e aí selecionei BDI, e aí ele me mostrou aqui, ó, deu um nome de lucro, né? Eu não vou colocar lucro, é administração. Eu vou colocar aqui 10%. E aí eu posso incluir um novo componente aqui, tá? Eu vou chamar de impostos. Outros 10%. E aí eu vou chamar de lucro 7%, por exemplo. Então, aí o total deu 27%. Significa dizer que agora já não é mais 84%, e sim 79%, porque eu mudei a taxa de BDI daqui. Tá? Muito bem. Como é que eu altero também, dentro dessa base, as taxas de leis sociais, que são essas 117,78? Para fazer isso, se a gente clicar aqui em taxa, vocês vão ver que está apenas demonstração, eu não consigo alterar esses itens aqui. Qualquer coisa que eu altere aqui não vai alterar, porque a minha taxa já está embutida dentro do preço. Para fazer isso, eu tenho que tirar dos preços aquele 118. Então, se a gente olhar aqui, eu cliquei em insumos, eu vim aqui e cliquei em insumos, e aí em insumos a gente tem todos o material, mão de obra e tal, toda a lista de
itens que eu selecionei, que vieram de acordo com as composições que foram selecionadas para entrar nesse orçamento. Muito bem. Um conceito importante que a gente tem que explicar aqui para vocês é que essas composições, tudo que eu alterar dentro desse orçamento, não vai alterar na minha base de dados geral do Sinap, tá certo? A minha base de dados prevalece intacta. Tudo que eu mexer aqui, eu mexi, por exemplo, no BDI, e vou mexer em algumas composições e tal, tudo que eu alterar está alterando só nesse orçamento, ok? Quer dizer, ele fez uma réplica daquelas composições e trouxe para cá, para esse orçamento. Muito bom. Então, significa dizer que se eu vier aqui nos insumos e der clicar aqui em retirar leis sociais, vamos pegar aqui o preço do armador, ó, R$17,94. Eu cliquei em retirar. Veja que o armador foi para R$8,24, tá certo? Isso significa dizer o seguinte, que os preços sem taxas nenhuma foi para 45.239. Se eu colocar só as taxas de leis sociais, voltou para os 62 mil. E depois eu coloco leis sociais e BDI. Significa dizer que eu tirei dos meus insumos, tirei daquele preço, principalmente mão de obra, os encargos sociais que já estavam embutidos ali, porque o Sinap ele embute no preço já direto. E quando eu fiz isso, automaticamente o sistema vai me liberar para eu editar aqui as taxas de leis sociais. Imaginar que o SESI aumentou, foi para 2,5. Eu vou olhar aqui, vai para 118, né? 118,79. Aqui vai, vamos imaginar que foi para 3. 120,78. Gravo isso aqui, os preços já vão estar alterados. Ó. Foi para 120,78 e aqui já está embutido as leis sociais com esse preço. Tá? Se eu tiver qualquer dúvida em relação a esse cálculo, eu posso recalcular tudo, ele vai lá e vai recalcular todos os preços do meu orçamento com ou sem taxas. Tá? Muito bem. Com base nisso, a gente já pode avançar para o passo seguinte, que é, eu desejo, além de mudar os preços agora eu já estou liberado aqui, né? Eu posso colocar os preços de material, de mão de obra, sei lá, eu vou procurar, por exemplo, média, por exemplo, tá vendo aqui, ó? A interface do Control Office, ela é uma interface parecida com o Excel, tá certo? Então, eu posso procurar, por exemplo, em qualquer parte do texto, né? Aqui, essa é uma interface nova, vocês estão vendo uma nova versão, tá? A gente já trouxe com uma interface mais atualizada. Mas é importante que vocês saibam que, se eu procurar, por exemplo, quero procurar todos os insumos que tenham plástico no meio da palavra, coloco aqui plástico, olha lá, tem plástico aqui e plástico aqui dentro, certo? Eu posso, por exemplo, mudar as colunas de local. Posso mudar as colunas. Tudo que eu faço aqui, quando eu imprimo o relatório, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, vai sair exatamente do jeito que eu estou usando aqui, se fosse uma planilha Excel, tá? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, que vocês tenham, na verdade, uma planilha para poder fazer o uso dela do jeito que achar melhor, tá? Também eu posso olhar aqui uma outra informação, vou mudar um preço de um material qualquer aqui, vamos pegar o preço do cimento, por exemplo. Cimento, por exemplo, estava com 40 centavos o quilo, eu vou pôr com 80,80. Quando eu der o recalcular os preços, e meu orçamento já vai ser modificado, foi para 75 mil. E aí, se eu clicar aqui dentro, deixa eu pegar aqui o completo. Desculpa, eu não alterei o preço, tá? Eu não dei o Enter lá. Pronto, o preço está alterado.
calcular. Agora já está com 80 e o preço do meu orçamento já mudou, foi para 49 mil, com taxas e juros sociais 72.099. Então, teve uma alteração de preço. A gente pode alterar também, se eu desejar, o coeficiente de consumo. Eu acho que não consome, para fazer 1 metro cúbico, eu acho que consome mais. Quer dizer, eu posso vir aqui, alterar para 450, por exemplo. Então, essa composição mudou de preço. Eu vou dar OK. E aí ele já me alterou aquele cálculo todo da composição. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês que vocês podem alterar preço de insumos clicando aqui dentro. Eu venho aqui e altero o preço, qualquer preço de material, mão de obra, o equipamento, né? Caso eu só tenha material e mão de obra. Posso, a partir daí, também entrar em serviços, clicar aqui em serviços. 2 caminhos praticamente dão na mesma, tá? E clico aqui em concreto e dou editar, e aí ele já está lá com os 450, eu poderia vir aqui e alterar os serviços aqui dentro. Sempre lembrando, pessoal, que as composições, tudo que eu estou alterando no meu orçamento, não estou alterando na minha base de dados, do Sinap, tá? Então, eu venho aqui, coloco a informação, altero aqui dentro, ou, se eu quiser ir direto no serviço, eu dou 2 cliques aqui na alvenaria e altero aqui direto, sem problema nenhum. Tá? Então, eu tenho 2 formas de entrar com essas composições e a partir daí eu posso interagir melhor. Vocês estão vendo que eu já estou com esse Consoft já é um pouco diferente do Consoft que vocês devem estar usando. Tem um ícone aqui chamado de planejamento, que é o cronograma físico-financeiro da obra. Tá? Daqui a pouco a gente vai entrar, eu vou fazer um overview. A ideia do nosso treinamento de hoje é a gente fazer um treinamento básico para que vocês possam começar a utilizar o ConstruOffice e, a partir daí, a gente possa também fazer vamos dizer assim, umas obras para que vocês possam praticar, né? Para que vocês possam ter a prática de operar com o sistema. Depois disso, a gente vai fazer um avançado, quer dizer, um treinamento com uns recursos mais avançados, que basicamente estão nessa área de importação aqui, tá? Nesse recurso aqui de importação, a gente tem a importação de planilhas Excel, a integração com CAD, quantidade que trouxe de CAD, a integração com o próprio Volare. A gente tem, através de software externo aí, o Volare, a gente traz um orçamento do Volare. Eu vou mostrar tudo isso para vocês, tanto a exportação de obras que eu posso jogar de um computador para o outro, e assim por diante, tá? Muito bem, vamos lá, vamos para frente agora. Eu vou, além de mostrar alguns outros recursos aqui para que vocês possam olhar, tá? O primeiro recurso está no... olha, lembra que eu coloquei aqui o código, né? Cliquei em código, a gente está um item itemizado. Se eu clicar aqui nesse Tzinho que está aqui do lado, nesse íconezinho, ele vai reitemizar. Aqui começou com a etapa 2 e 4, tá certo? Ele vai reitemizar, ele colocou etapa 1 e 2, tá vendo? Ó? Ele reitemizou todo o meu orçamento, inclusive a ordem dos serviços que estavam aqui dentro, tá certo? Então, se eu clicar aqui nesse reitemizar, ele reitemiza o meu item inteiro de tudo aquilo que eu coloquei no orçamento. Se eu quiser colocar um nível a mais, vamos imaginar que eu vou colocar aqui, incluir um nível. Ele criou um nível 3, e nesse nível eu vou colocar aqui limpeza final da obra. Eu poderia colocar um nível, se eu clicar nele e colocar mais um outro nível, ele vai colocar aqui eu estou colocando qualquer informação, tá? E com base nisso eu posso montar a minha estrutura. E aí eu posso até colocar um 4º nível aqui, não teria problema nenhum, tá? A gente coloca um nível embaixo do outro, não tem... Então,
base nessas informações, eu estou montando, reitemizando o meu orçamento. Eu poderia mudar o que está aqui de estrutura direta, colocar infraestruturas, por exemplo, sei lá, colocar um traço aqui pequeno, não existe mais esse traço, mas eu faço toda a alteração aqui sem problema algum, direto aqui, como se fosse um Excel, tá? Evidente que aqui dentro, eu tenho para clicar, eu tenho que fazer 2 vezes, eu posso tirar, por exemplo, esse AF daqui, por exemplo, tá? Então, eu dou um OK, ele vai e tirou aqui o AF da composição. Então, quando eu estou nos níveis, eu posso clicar aqui direto e alterar. Quando eu estou na composição, eu tenho que abrir a janela para que ela entre e eu possa consultar, tá? Então, eu estou mostrando para vocês como é que a gente monta o orçamento. Estou montando o orçamento com diversos níveis. E aí, como é que eu adiciono itens aqui dentro? Eu poderia adicionar itens de acordo com aquela tabela que é daquele jeito que é o Wizard lá, que é um checklist de todos os serviços que tem dentro da base. Ou eu poderia, a partir já desse orçamento, incluir de uma base. Vou pegar o próprio Sinap, São Paulo, pegar na mesma base que eu estava trabalhando, tá? E aí uma outra forma de incluir itens. Então aqui eu vou procurar, por exemplo, limpeza. Tudo que tem limpeza aqui dentro, tá vendo? Limpeza mecanizada, limpeza de piso, por exemplo. Vamos imaginar que eu vou colocar a limpeza de piso e vou jogar aqui para dentro do treinamento. Se eu fizer só esse procedimento, marquei aqui desse lado, marquei para onde eu quero mandar, e eu dou a setinha, clico aqui na seta, ele vai automaticamente mandar esse serviço de limpeza de piso cerâmico para aquele item lá que a gente já viu aqui dentro. E aí, o que eu faço? Eu fecho essa janela, naquele xizinho, e coloco, simplesmente, venho aqui e coloco a minha quantidade. Então, com base nessa informação, a gente já tem, eu já posso colocar outros itens aqui dentro desse meu orçamento, tá? Evidente que eu estou mostrando recursos assim aleatoriamente para vocês, que o correto é você selecionar todos os itens que vão dentro do orçamento, que eu quero colocar, extrair daquela base e jogar para dentro, para depois tirar os preços de mão de obra lá de dentro, tá? Quer dizer, aquela função que a gente fez, que era a função para tirar dos preços da mão de obra aqueles itens, ela deve ser feita depois que eu selecionei todos os itens do meu orçamento, que vão entrar no orçamento, tá certo? Eventualmente pode ter algum serviço, algum insumo, alguma mão de obra que não tirou aquele preço, que não tirou aquela informação. Então, de qualquer maneira, eu estou mostrando para vocês de uma forma livre, né? Tudo aquilo que você pode trazer. Quer dizer, eu trouxe do própria base de dados do Sinap uma outra informação, um outro serviço aqui dentro, tá? Muito bem. Como é que eu vejo esse orçamento? Como é que eu imprimo esse orçamento? Se eu clicar aqui em relatórios, a gente tem uma central de relatórios dentro do Control Office, onde eu enxergo exatamente aquilo que eu tinha na tela anterior. Significa dizer que se eu estou sem taxas aqui, eu quero colocar com a taxa de leis sociais de 27%, se eu clicar aqui e colocar com essa taxa, o orçamento foi para 132 mil, e clicar aqui no relatório, vocês vão ver que está aqui a taxa de 120 e o BDI de 27%. Então, aqui a gente tem todos os relatórios do Control do módulo de orçamento. Tem o orçamento sintético, o orçamento analítico, tá vendo? Com todas as composições, né? Os preços batendo, né? Material e mão de obra, então com a unidade de material, mão de obra e serviço. Uma curva ABC de insumos, então com todos os insumos que entram no meu orçamento, desde o que vai do pesa mais para o que pesa menos. Então aqui eu tenho a curva ABC de insumos. O relatório sintético, então como é que eu vou distribuir esse relatório com as etapas todas, né? E o relatório analítico, e o curva ABC de serviços. Todos os serviços que entram no meu orçamento, do que pesa mais e do que pesa menos. Se eu quiser imprimir esse relatório, e eu clicar aqui em imprimir,
Você vê que ele tem aqui um resumo. Se eu quero ou não imprimir a capa, eu vou imprimir do jeito que está, tá? Dou lá aqui em imprimir. E aí ele trouxe, a gente vai ver que ele trouxe aqui para mim esse dados aqui, olha. Treinamento consular, você lembra que eu digitei lá na obra? Dados da obra toda, olha, o responsável, tal, o endereço, o orçamento preliminar, aqueles dados todos que eu digitei no início. E depois a própria planilha orçamentária, né, com todos os nomes que eu criei e assim por diante. Se vocês não tiverem na base de vocês o logotipo, basta abrir um chamado aqui com o nosso suporte para que eles coloquem o logotipo da empresa de vocês dentro do sistema, assim como os dados básicos, com a ação sistemas, o endereço, o telefone, assim por diante. Isso o suporte ao usuário está bem habituado a fazer e vai ajudar vocês a colocar esse logotipo, tá? Além disso, imagine o seguinte, que eu vou imprimir e eu não quero mais imprimir aqueles íconezinhos, as pastinhas aqui direto. Então, eu tiro a capa, posso deixar a capa, mas posso tirar a capa, tirar o imprimir, e vou colocar só o cabeçalho e o rodapé. Vou dar um imprimir. Vocês vão notar que não vieram mais as capas aqui, não vieram mais aquelas pastinhas, né? Ou seja, tudo que eu vejo ali na hora de imprimir, eu posso fazer, eu vou jogar lá para a minha tela de visualização e depois mandar para a impressora. Se eu quiser, por exemplo, colocar o preço total do lado aqui da unidade, eu carrego ele para cá, foi unidade total, quantidade e preço unitário. É meio ilógico, né? É meio estranho, mas ok, vamos imaginar que eu deixe assim. Se eu der imprimir dessa forma, vocês vão ver que o total veio para cá, tá vendo? A coluna que veio para cá. Assim como se eu quiser aumentar, voltar o total para cá, se eu quiser aumentar o tamanho dessa palavra, diminuir aqui a unidade, né? Enfim, aí a gente tem toda a condição de estruturar o orçamento do jeito que eu quero imprimir, tá? Eu tiro daqui e dou lá imprimir. Pronto, está aqui do jeito que eu formatei, tá? Eu preciso ampliar um pouquinho mais. Posso classificar, enfim, eu posso mexer à vontade aqui na forma como eu vou visualizar, tá? Uma coisa importante aí para a gente poder enxergar é que a gente tem aqui os ícones, né? Na hora que eu dou imprimir, vocês vão ver aqui os títulos das colunas e aí o que eu tenho dentro da minha planilha. O sistema tem automaticamente aqui uma forma de exportar isso aqui para, por exemplo, um arquivo Excel, tá? Então, eu vou exportar isso aqui para o Excel. Vou colocar aqui. Vou abrir esse Excel agora. Então, vocês vão ver que ele fez toda a estrutura e a estrutura está prontinha aqui para mim, tá? Quer dizer, formatadinha, sem nenhum problema, tá igualzinho estava, tá? Estava. Existem fórmulas que às vezes colunas que às vezes estão mescladas, tá? Vocês, não sei se vocês repararam, mas eu tirei o cabeçalho e o rodapé quando eu fiz tirei do cabeçalho e o rodapé para poder exportar para o Excel. Se eu colocar o cabeçalho e o rodapé aqui, ele vai agrupar mais, ele vai dar uma misturada nas colunas. Então, uma dica importante aí, quando eu quiser mandar para o Excel, eu tiro o cabeçalho e o rodapé. Se eu quiser simplesmente imprimir, aí não tem porquê. Eu posso imprimir capa e tal, mandar para a impressora, você pode mandar desse jeito, sem problema algum, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui na unidade. E aí eu posso mandar para a impressora, que basta clicar aqui no íconezinho da impressora e ele vai imprimir esse relatório, tá? Então, é uma dica importante, como ele tem o componente, esse componente ele tem uma série de funcionalidades, tá? Ele pode
mudar, ajustar para 100%, ele pode mudar o fundo, colocar thumbnails, ele tem um monte de coisa aqui dentro, tá? Mas o importante é que vocês entendam que o básico é ou eu mando para a impressora ou eu vou jogar para o Excel, que é o que todo mundo faz. Às vezes eu também quero mandar por e-mail, né? Então, tem essas funcionalidades todas que estão aqui nesses ícones de cima, tá? Eu poderia mudar a cor aqui do relatório, do fundo, por exemplo, tá vendo? É evidente que vocês não vão fazer muito isso, mas eu posso mudar a cor do fundo, posso, enfim, posso mandar e aí dar uma formatada no jeito que eu achar melhor, tá? Fechando aqui o relatório, a gente volta aí para o relatório com sem taxas, e aí a gente tem outras funcionalidades, tá certo? Imaginando que eu queira, por exemplo, criar um outro item aqui, que é meus itens, tá? Eu vou colocar nos serviços gerais um outro nível chamado meus itens, que eu vou criar. Então, vou criar aqui esses meus itens, e aí eu posso vir aqui em adicionar itens, criar um insumo, por exemplo. Vou colocar um nome qualquer, ele é um material, vou colocar a unidade UN, um preço qualquer, vou colocar, eu criei esse item, ele trouxe o verbo aqui para mim. Se eu quiser colocar dentro do meu orçamento, não preciso colocar uma composição só, posso jogar direto um item, verba. Eu clico aqui e eu jogo ele para lá. Quando eu faço isso, ele está colocando a verba direto aqui, é um material, tá? Então eu vou colocar aqui deixa eu localizar ele aqui. Verba de R$100. Eu coloco lá, eu vou colocar 10 verbas de R$100, 10 mil reais. 100 verbas de R$100 ou 10 mil reais. Então, eu estou cadastrando aqui itens aqui dentro, tá? Então, é assim que funciona essa questão, tá? Tá claro para vocês aí como é que funcionou essa questão? Eu poderia, por exemplo, mover um item para outro lugar daqui. Por exemplo, eu vou mover esse item para cá. Ele simplesmente trouxe do infraestrutura para forma, trouxe a forma para cá, para dentro. Se eu fizer isso aqui de novo, reiternizar, eu reiternizei esse orçamento, ele já colocou aqui dentro, e se eu quiser excluir esse nível, eu clico aqui e dou excluir o nível. Pronto. Então, vou novamente reiternizar, e aí ele já fez todo o processo. Ó. E tem 1, 2, 3, ele reiternizou aqui para mim. Tá certo? Assim como eu criei o item verbo, eu poderia criar um serviço também. Se eu venho aqui no meu adicionar itens e vou criar um serviço. Um outro serviço, eu vou criar esse serviço agora. Então, ele projeto, a unidade. E vou colocar aqui os itens, por exemplo, vou colocar aquele verba, tá? Então, clico aqui 2 vezes. Quando eu fiz isso, ele jogou esse item aqui para dentro. Dou OK. E trouxe a verba de projeto, eu vou colocar lá no meu orçamento.
Já mandou aqui a verba do meu projeto, tá? Então aí eu tenho aí eu tenho aqui a quantidade. 50, deu 150 mil, e assim vai, tá? Então a gente tem essa possibilidade de criar itens dentro do orçamento e aí imprimir aqui dentro dos meus materiais, mão de obra, tal, sem problema algum, tá? Muito bem. Nós já vimos como é que a gente recalcula, se eu quiser recalcular a qualquer momento, eu venho aqui e recalculo. Desculpa. Então eu vou voltar para cá. E aí eu posso, daqui para frente, eu poderia olhar. Eu vou mostrar de primeira mão aqui para vocês o novo módulo de planejamento de obras, tá? Que ele pega, na verdade, se eu clicar aqui dentro, clico em planejamento, a gente acabou de soltar esse módulo, e a partir desse momento, você tem um orçamento do jeito que ele está lá, da mesma forma como ele está lá dentro, e eu posso colocar aqui datas de início e término. Então, vamos imaginar, eu vou colocar para a minha obra toda, para aquele projeto todo, eu vou colocar 90 dias. Então, 1 de agosto até setembro, outubro, 31 de agosto, 31 de outubro. Vai colocar a data de início e término para todo mundo. Ele veio e colocou para todos os meus itens de orçamento. Ele colocou aqui, ó, a data de início, término. Eu vi no item básico e ele jogou para todos os itens básicos, como se todos eles iniciassem e terminassem no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Se eu quiser, não, mas eu quero começar essa etapa um pouquinho depois, eu clico aqui, começar ela em setembro. Pronto, ele já mudou aqui dentro. Então, ele já está alterando o meu cronograma. E eu simplesmente, conforme a gente está falando, do mesmo jeito que a gente está falando de uma planilha Excel, eu estou fazendo aqui dentro. Vamos imaginar que eu queira, por exemplo, nessa etapa, nessa atividade, na verdade, de infraestrutura, eu não quero 42, 52. Eu vou começar a colocar um percentual maior. Vou colocar aqui 60. Vocês vão ver que ele colocou 40 no que resta e já recalculou a quantidade, tá certo? A quantidade que eu tinha aqui era 1.500, 1.500, ele jogou 900 no primeiro mês, setembro, e 600 no segundo mês. Assim como ele pegou o preço total. 14 mil, ele jogou 8.460 e 5.644. Então, aqui eu tenho as quantidades e os preços que estão no meu orçamento. Estou dividindo o orçamento no tempo. Ou seja, eu posso alterar tanto no orçamento geral, como em cada etapa de obra, colocar a data de início e término, ele descarrega para todas as etapas que estão aqui embaixo, tá certo? E posso ir mudando os percentuais, conforme a gente já viu. Se eu der o imprimir, ele vai fazer exatamente do mesmo jeito que a gente viu nos relatórios anteriores, que é o meu planejamento já, conforme eu já tinha colocado aqui dentro, tá certo? Então, esse aqui em primeira mão, estou mostrando para vocês o planejamento de obra do ConstruOffice, tá? Bem simples de operar, bem fácil. Data de início e término, ele pega o orçamento, evidente que eu não posso alterar itens que estão no meu orçamento. Se eu alterar do orçamento que eu venho para cá, tem uma função aqui de atualizar. Toda vez que eu entro nesse planejamento, ele altera. Eu posso alterar os prazos também, tá? Se eu quiser vir aqui, olha, esse prazo eu vou colocar 60 dias. Ele calculou o término, tá vendo? Diferente desse aqui, ele colocou a parte de término aqui, já recalculou também os percentuais e assim por diante, tá? Então, eu posso colocar só os percentuais, colocar só o físico, tá vendo? Ó? Ou fazer o financeiro só. Aí, o que eu fizer aqui dentro, o que eu fizer dentro desse nível, eu imprimo. Ao imprimir, ele já vai jogar aqui dentro o que está lá. Exatamente do mesmo jeito que nós vimos lá no orçamento de obras, tá? Bom, muito bem, pessoal. A gente fez aqui, eu fiz um overview aqui, mostrei inclusive um módulo novo, que é o planejamento de obras, e eu queria mostrar outros recursos aqui do ConstruOffice, tá? Vamos imaginar que eu
estou aqui dentro dessa obra e eu gostaria de colocar dentro dessas composições que eu criei e tal, queria colocar a composição de uma outra base de dados. Vou trazer uma outra base. Então, eu clico aqui, eu poderia trazer desse orçamento ou de um outro orçamento, mas eu vou procurar de uma base de dados. Vou pegar do SBC, tá? Vou pegar do preço do SBC de maio de 2018. Eu vou buscar uma alvenaria lá no SBC, na base de dados do SBC, tá? Então, nesse momento, eu estou abrindo a base do SBC inteira e colocando a base do SBC para dentro do meu orçamento. Quer dizer, eu vou trazer algumas composições do SBC para dentro do meu orçamento. Então, ele trouxe aqui o limpeza, né, que eu tinha consultado anteriormente. Alvenaria. Essa base já é a base do SBC. Alvenaria de tijolo furado, por exemplo. Vou colocar a alvenaria aqui, junto dessa alvenaria, tá? Muito bem. Nesse momento, eu mesclei, naquele meu orçamento, duas bases de dados. Uma base de dados que eu tinha de composições que eu parti do SINAP, tá certo? E uma outra base de dados que é do SBC. Eu trouxe uma composição de um outro banco de dados. O que ele está trazendo? Ele está pegando esse serviço de alvenaria de tijolo de 20 por 20, assentamento e tal, e está jogando para dentro, criando o serviço, o servente, provavelmente, pedreiro e tal. Ele está criando tudo aqui dentro para mim, trazendo as composições lá dentro. Ó. A alvenaria veio para cá. Significa dizer o seguinte, que se eu abrir aqui dentro, ó, clico duas vezes, trouxe o pedreiro, tá vendo? Com 90, 0,50, 99 é o servente. Tá certo? Aí a argamassa e o tijolo. De uma outra base de dados que, na verdade, é o SBC. Ok. Fiz isso aqui. Como é que eu agora... Então, se eu pegar minha lista de insumos e eu clicar aqui em servente, eu tenho dois serventes aqui, olha. Um servente que é o do SINAP, que é esse 6.111, e outro servente que é do SBC, né? Com preços parecidos até, mas não é o mesmo preço. Como é que eu substituo essa informação? Tá? Como é que eu faço para pegar todas, naquelas composições que eu tenho o SBC, jogar o servente que é, na verdade, do SINAP? Existe um ícone aqui chamado unificar insumos. Quando eu clico em unificar insumos, ele me aparece todos os insumos que eu tenho aqui dentro. E aí eu clico aqui em servente, ó. Clico em servente e clico nesse servente aqui, nos dois. Clico nos dois. Cliquei duas vezes no servente. E aí eu dou aqui avançar. Aí ele me diz o seguinte, ó. Qual é o insumo principal? Esse é o insumo principal, tá vendo? Ó? Então eu vou pegar o insumo principal e vou jogar nesse cara. Dou concluir. O que ele fez quando eu fiz isso aqui? Na prática, ele foi na composição que tinha aquele servente e jogou o 6111. Tá certo? Ele substituiu já com o preço que eu já tinha usado. Então, eu consigo unificar a minha base de dados. Né? A mesma coisa eu faria com os outros insumos, com o preço de pedreiro e assim por diante. Tá? Pedreiro também é o mesmo problema, 99,050. Deixa eu fazer a mesma coisa para a gente repetir aqui, ó. Eu clico aqui, vou clicar em unificar insumos, vou pegar o pedreiro. Pedreiro, ó, tem dois pedreiros. Esse aqui é o... Tá errado, tá certo? Não é que tá errado, veio do SBC. E esse aqui é do SINAP. Joguei os dois para lá, vou dar o avançar, e ele me diz, qual é o principal? O meu principal é que eu vou manter esse do SINAP. E aí eu vou mandar para esse cara aqui. Vou concluir. Ele vai fazer a mesma coisa com o pedreiro. Ó. Já unifiquei o pedreiro naquelas composições. O coeficiente é o mesmo, tudo é igual, só que eu unifiquei o preço vindo de duas bases de dados. Tá? Então, essa é uma ferramenta importante
que é, se eu estou usando 2 ou 3 bases de dados, eu também posso unificar esses preços, tá? Muito bom. Então, agora eu estou com um orçamento já um pouco diferente aqui, deu 243 mil, e eu quero, por exemplo, jogar mais 10% nesses insumos. Como é que eu jogo 10% nesse material? Poderia filtrar aqui, por exemplo, só o que é o N, por exemplo. Tudo que é unidade, eu vou multiplicar por 10%. Eu não vou fazer isso, na verdade, eu vou tirar esse filtro aqui, pegar minha base inteira e vou multiplicar por 10%. Eu vou jogar 10% a mais, então eu vou colocar 1,10. Então a multiplicação. Ele jogou para todos os insumos mais 10%. Vou recalcular o preço das minhas composições. Cliquei aqui em recalcular. Vamos ver que aqui embaixo ele já jogou mais 10%. Estava 243 mil, foi para 268. Tá? Então, eu tenho dentro dos insumos a possibilidade de colocar um fator de multiplicação para que eu possa alterar o preço, aquele meu preço do orçamento. Tá? Assim como eu posso também buscar os preços de uma outra região, eu poderia atualizar. Vamos imaginar que eu já estou com aquele orçamento há 10 meses para trás. Eu quero atualizar os preços, eu clico aqui, venho em atualizar, se estivesse disponível aqui para mim, ele iria atualizar os preços daqueles insumos da base que eu trouxe. Tá? Então, ou eu posso atualizar com os preços da base de dados de referência. Né? Então, eu posso selecionar de uma outra base e tal. Tem uma série de informações aqui para atualizar os preços, tá? Muito bem. O que mais nós temos? A gente tem um ícone aqui. Bom, deixa eu fechar aqui essa base de orçamentos. Então, a gente já viu como é que calcula, como é que a gente inclui composições, como é que a gente inclui insumos, como é que eu mudo a referência de preço, eu posso copiar um orçamento, tem uma outra função que é copiar um orçamento dentro de outro. Eu vou fechar esse orçamento e ele está aqui dentro, olha, está dentro do orçamento preliminar, meu primeiro orçamento, e assim por diante. Porque eu gostaria de mostrar para vocês, para a gente encerrar esse primeiro dia aqui de treinamento, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. A gente tem aqui um ícone chamado base de dados, tá certo? Nessa base de dados, ele trouxe já o Sinap. Ele trouxe o Sinap para... que era a base de dados que eu estou usando, tá certo? Então, ele está me carregando agora a base de dados do Sinap. Só um minutinho. Pessoal, se vocês tiverem dúvida ou tiver qualquer informação que vocês queiram tirar, a gente vai ter uma rodada final aqui de informações, de tirar informações. A Elo vai anotar lá e está anotando as dúvidas de vocês e a gente vai tirar todas as dúvidas daqui a pouquinho, tá? Bom, eu estou aqui na base de dados. A base de dados as bases de dados que eu tenho, tem um ícone aqui chamado base de dados. Para eu baixar, fazer o download do Sinap, eu clico aqui em base somente para leitura. E vocês viram, ó, eu vou fechar aqui de novo, vou clicar em bases. Clico em aqui não tem nada, não tem informação de download nenhuma. Se eu clicar aqui em base para leitura, apareceu o download do Sinap. Se eu clicar aqui dentro, ele vai me mostrar as bases que estão disponíveis para mim. Então, porque o Sinap todo mês muda, ele põe novas composições, tira composições, e isso já é um padrão dele, né? Não consigo conectar o servidor. Mas se eu clicar aqui dentro, ele vai aparecer tudo que está disponível, e a partir desse que está disponível, ele vai se conectar dentro do Sinap sem problema nenhum, aí eu baixo o Sinap. Como essa versão é uma versão que ainda não está em teste, eu vou entrar na versão anterior, que aí eu acho que vai resolver esse problema. Só um minutinho, por favor. Então, aqui eu vou colocar o usuário. Vocês vão colocar admin, né? Admin.
e a senha 123, tá? Já mudei a senha para esse cara, então deixa eu colocar aqui minha senha do sul. Vou clicar aqui em base de dados, voltando lá, somente para leitura. Download Sinap. Não foi possível conectar o servidor, eu preciso dar uma olhada no que está acontecendo isso. Na verdade, eu pensei que era um problema da versão, mas não era. Essa versão já está... essa versão que vocês têm aí na máquina de vocês, vocês vão ver que aqui, se eu clicar 2 vezes, ele está sem o planejamento de obras, tá? Então, por algum motivo o servidor está fora do ar, por isso que ele não chamou. No próximo treinamento eu vou mostrar como é que esse caminho para baixar uma base de dados, tá? Deixa eu ver se está funcionando aqui uma outra coisa, que é a atualização dos preços. Vou pegar um preço aqui, por exemplo. Eu já baixei todos, né? Eu já baixei todos. Mas você escolhe primeiro a base, depois a gente escolhe os preços que eu vou... Eu escolho o mês da base, que está disponível, depois eu escolho os preços que eu vou entrar lá e vou atualizar, e não preciso importar todos os que estão disponíveis, tá? Porque a gente tem a base de dados do Sinap inteiro, do Brasil inteiro. Nós temos a base de dados de todos os meses, de todas as regiões do Brasil inteiro, tá? Muito bom. Só para a gente terminar essa parte do dia de hoje, eu vou entrar aqui em configurações e mostrar para vocês como é que vocês vão alterar aquela senha básica que é 123, admin 123. Você clicar aqui em segurança, escolhe, por exemplo, o admin, e aí eu venho aqui e altero. Ó. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí venho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Dou OK. Alterei a senha do admin, tá? Então, se eu fizer essa alteração da senha do admin, quando eu entrar na próxima vez que eu entrar, eu vou fechar o Constru Office. Vou clicar aqui na versão já que tem o planejamento. Vou clicar o admin e a senha 2, 3, 4, 5, 6. Ele entrou. Já trouxe dentro daquele meu orçamento normal, sem nenhum problema, tá? O que eu tenho mais de segurança? Segurança a gente tem, além disso, você pode dizer o que cada usuário pode enxergar, tanto em termos de base de dados, você vai dar acesso para eles, né? Como em termos de leitura, né? Se eu vou negar, se eu vou deixar ele ler, ou se eu vou ele ter acesso total, tá? Inclusive, você pode montar a sua própria base de dados. Nós vamos ver isso no próximo treinamento, tá? Assim como os orçamentos, o que eu vou dar para cada usuário que ele vai ter de acesso.
Esse cara, por exemplo, não tem acesso nenhum, mas eu posso dizer que ele está com acesso à base de dados do SBC total, por exemplo. Dou OK lá, e ele vai estar na próxima vez que ele entrar, ele tem acesso ao SBC leitura, né? É porque essa base realmente só para leitura, não adianta eu dar o total, né? As minhas de demonstração é que eu posso gravar, mudar a base, assim por diante, tá? Então, aqui eu tenho as estruturas e os orçamentos que eu quero dar para ele poder acessar. Então, é dessa forma que você libera orçamentos e base de dados para acesso dentro do sistema, tá certo? Aqui a gente já está com o treinamento de hoje. Então, já está com tudo certo. É isso, esse é o curso que a gente tem do Consoft de hoje, tá? Elô, eu vou parar de compartilhar minha tela e vou abrir aqui para que a gente possa olhar as dúvidas que a Heloísa vai me passar. É a Heloísa ou é o Marco? Ou é o Wagner que está fazendo isso, Elô? Quem que está... Vamos lá. O Zé Carlos perguntou, no planejamento, quando houver alteração da estrutura do orçamento, por exemplo, inclusão de um novo serviço, planejamento, ele recalcula automaticamente ou é necessário recalcular? Não, ele vai, toda vez que ele entra no planejamento, ele já recalcula, tá? Isso já faz desse jeito, quando você clicar, ele vai pegar o orçamento inteiro e vai recalcular lá dentro daqueles itens que tem, aqueles itens novos que eventualmente você incluiu, eles vão estar com data, nos carregou a data naqueles itens, tá? Você vai ter que digitar a data de início e término, a data e o prazo. Início e prazo. Como eu cadastro outros usuários? O Emerson perguntou, como é que eu cadastro outros usuários, né? Então, eu venho aqui e dou um novo usuário. Se eu tiver permissão para cadastrar novos usuários, né? Se eu tiver um número de licenças suficiente, né? Então, é simples fazer isso. Eu não estou compartilhando a minha tela, desculpe. Vou compartilhar aqui, vou parar de olhar aqui, vou compartilhar minha tela. Vocês estão enxergando minha tela, né? Eu clico em configurações, segurança, novo usuário. Clico aqui embaixo, novo usuário. E aí eu digito um nome para ele, um login, assim por diante. Tá bom, Emerson? É assim que funciona. Então é assim que eu cadastro um novo usuário. Sim. Outra pergunta que o Emerson fez. Eu consigo transformar os dados de um orçamento em uma base de dados? A rigor, toda vez que eu crio um novo orçamento, né? Vou colocar aqui um orçamento básico. Toda vez que eu crio um orçamento, eu posso trazer os orçamentos por si só, eles já são uma base de dados, eles já podem ser uma base de dados referência, tá certo? Então, eu já poderia usar uma base de dados referência dentro de um orçamento qualquer. Por exemplo, clico dentro desse orçamento, cliquei ele como base de dados referência. Então, o que vai acontecer na prática? Na prática, ele vai trazer os insumos daquele orçamento para dentro daquela base de dados que eu dentro do banco de dados que eu estou fazendo como referência, tá certo? Então, isso já é meio natural, Emerson. Todos os orçamentos, eles se transformam numa base de dados automaticamente, tá? Então, ele já tem aqui aqui é que eu trouxe, na verdade, eu não cliquei corretamente lá. Mas é assim que funciona, quer dizer, o orçamento já é uma base de dados automaticamente, tá vendo? Eu já trouxe o orçamento inteiro, aquele outro orçamento que eu tinha composto numa outra ocasião, tá? Ficou claro, Emerson? Tá claro para você? Mais alguma pergunta, pessoal? Elô?
Pessoal, mais alguma pergunta, Elô? Se não tiver mais alguma pergunta, a gente já deixa marcado o nosso próximo encontro aí para a gente olhar essa parte de importação aqui e a parte de toda a parte de cópia de orçamento, estruturas e tal, um recurso mais avançado às 15 horas do próximo dia 20. Tá certo? Então, existe alguma pergunta a mais, ou podemos encerrar? Zé Carlos fez uma outra pergunta. É possível alterar a opção de mostrar o orçamento com preço e custo? Deixa eu entender a pergunta. É possível alterar a opção de mostrar o orçamento com preço de custo com EDI e com BDI e ELS só flegando em uma vez, em vez de selecionar? É questão de layout. Não, eu mudo os preços clicando aqui nessa janela, tá, Zé Carlos? Sempre assim. Eu mudando aqui, eu venho aqui e mudo, e depois eu vou lá no orçamento, no relatório, e faço o orçamento. Então, não tem como só setar aqueles preços sem reais. Eu tenho que fazer o que eu estou vendo na tela, é o que eu clico aqui no relatório e vejo, tá? Não tem uma mudança de, por exemplo, clicar aqui dentro, tem um checklist para recalcular aqui, tá? O procedimento é esse mesmo. Eu tenho que clicar aqui, selecionar o tipo do preço, e aí, com base nesse tipo de preço, eu vou lá e imprimo. Tá certo? Rafaela, no caso de elaboração de uma planilha de licitação, como eu faço para aplicar o desconto em todos os itens? Ok, Rafaela. Assim como eu tenho aqui dentro a possibilidade, por exemplo, de multiplicar os preços por um fator 1,1, eu poderia, vamos pegar esse orçamento aqui só para a gente ver o preço, né? Estou com 83 mil, né, nesse orçamento. Então, eu poderia vir aqui e dar um desconto assim, olha, 0,90. Ou seja, eu estou dando 10% de desconto em todos os itens. Quando eu faço isso, recalcular, foi para 74 mil, tá? Ou seja, eu clico no insumo e dou um desconto aqui no fator de multiplicação. Ok? Pessoal, tá ok aí para vocês? Mais alguma pergunta, Elô? Legal, a Rafaela entendeu. Mais alguma pergunta? Podemos finalizar hoje? Tá bom. Então não tem mais perguntas. Eu agradeço muito a colaboração e a atenção de vocês. Estamos à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Nossa equipe de suporte, nossa equipe de implantação. O Wagner está acompanhando aqui com a gente, que é da parte de implantação também, que é analista de implantação. E deixa eu voltar aqui para a minha câmera. Com base nisso, eu queria me despedir de vocês hoje e já marcando o encontro para segunda-feira da próxima semana, às 15 horas, com todos vocês, para a gente olhar os recursos mais avançados e que inclui, inclusive, a parte de importação de obras do Volar e coisas nesse sentido, tá certo? Então, essa seria a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Estamos à disposição. Até mais. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.